que está lá em 1 Coríntios 15, 58. Nós podemos até recitá-lo juntas, vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Né? Glória a Deus, esse é o moto da União Feminina. Né? E retrata muito bem o que nós fazemos aqui como mulheres. Né? Hoje nós estamos celebrando 123 anos de organização dessa união, e eu fico tão emocionada quando eu penso, né, de todas as mulheres que passaram, né, por esta casa, de tudo que elas realizaram, né, o legado que elas deixaram. Né, e hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos escrevendo essa história. Glória a Deus por isso, né? Você, mulher, está escrevendo essa história, né? Você, mulher, né, que nos ouve, né, nos vê aí através da internet, você está escrevendo essa história, você faz parte dessa história, desses 123 anos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, mulher, você que aceitou o convite de estar aqui nessa tarde. Né, eu creio que Deus tem algo maravilhoso para cada uma de nós. Eu sinto isso, eu senti isso desde o início, né, a presença de Deus, né, o agir de Deus. Eu sei, né, que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui no nosso meio. Né, e você que está aí em casa, sinta esse Espírito. Né, fique ligado aqui com a gente, que Deus quer falar tremendamente com cada uma de nós. Amém, amados? Eu quero passar esse momento, a gente tem um período de louvor, de adoração. Vamos adorar esse Deus maravilhoso, que tem assistido as nossas vidas, que tem nos contemplado. Amém? Alô, som. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nesta tarde, né, abençoada. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração e que você possa se sentir livre nesse momento de louvor. E que você possa estar com o coração aberto para que Deus possa ministrar o seu coração nesse momento. Amém? Vamos ficar de pé, quem puder. Estou no meu jardim.
profundamente ao seu coração nessa tarde. Que você possa abrir o seu coração para receber mais do Espírito Santo de Deus. No lugar secreto é onde o Senhor ele pode ver o seu coração. Então declara esta canção como se fosse a sua oração nessa tarde. Em nome de Jesus. Abra o seu coração. Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas. Gotas de adoração. Gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro. Diga, te adoro. Te adoro. Vem, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Que nessa tarde venhamos desejar ter a tua beleza. Amadas, enquanto eu estava cantando esse cântico, eu lembrei da beleza de Cristo se veja em mim, né? Que a beleza de Cristo ela possa se ver em você. Que você venha ser um canal de bênção do Senhor na vida das outras pessoas. Que Deus ele possa falar através da sua vida, através das suas atitudes. Que a beleza de Cristo se veja em você. Amém? Que nessa tarde você venha sair deste lugar renovada pelo Senhor, renovada pela beleza de Cristo. Que o brilho do Senhor ele não venha se perder. Que você venha desejar todos os dias esse brilho do Senhor sobre a sua vida, que é o que faz a diferença para as nossas vidas, né? Hoje de manhã eu estava conversando com os adolescentes na EBD a respeito disso. A gente estava falando sobre como o mundo ele prega totalmente errado quem é Jesus, né? A gente sabe que quando a gente olha aí para o mundo aí fora, no Brasil, por exemplo,
no nosso país, a gente sabe que as pessoas já ouviram alguma vez falar de Jesus. É difícil você encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Mas cada um tem a sua interpretação sobre Jesus. Cada um tem o seu conceito sobre Jesus. E o nosso conceito é o conceito à luz da Bíblia. Que Jesus, Ele é o caminho, que Ele é a verdade. Ele é que nos traz vida, Ele é que nos dá força, Ele é que nos dá brilho, Ele é que nos sustenta a cada dia. E é esse Deus que nós devemos nos apegar. E eu estava conversando com eles hoje de manhã sobre isso. Então que nós venhamos ser essa Bíblia que as pessoas aí vão ler, né? Que venhamos ter esse brilho de Jesus dentro das nossas casas e aonde venhamos passar. Que você venha sair desta tarde renovada. Amém? Vamos cantar agora Renova-me. Que você possa desejar e falar isso para o Senhor nesta tarde. Amém? Vê se há, Senhor, dentro de nós algum caminho mau, Senhor. E guia-nos, Senhor, pelo Teu caminho, Senhor, que é o caminho eterno, Senhor. É o caminho da verdade, Senhor. Nós reconhecemos nessa tarde, Senhor, que nós não somos nada sem a Tua presença, Senhor. Que nós necessitamos do Teu cuidado, Senhor. Que necessitamos da Tua transformação diária, Senhor. Mas estamos aqui, Deus, querendo Te adorar, Deus. Querendo cultuar a Ti. Porque nós sabemos que Tu és digno, Senhor, do nosso louvor. Tu és digno da nossa adoração. Então, Senhor, seja bem-vindo neste lugar.
Seja bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas. Aquilo que precisa ser arrumado, Senhor, que venha a ser arrumado, Senhor. Se o vaso ele precisa ser refeito, Senhor, quebra, Senhor, e faça de novo, Senhor. Oh Deus, estamos aqui nessa tarde, Senhor, para que o Senhor nos refaça, Senhor, e faça novamente, Senhor. Que o Senhor transforme o que precisa ser transformado, Senhor. Cada uma aqui sabe, Senhor, das suas limitações, das suas dificuldades, das suas preocupações, os seus anseios, Senhor. Até aquilo, Deus, onde está errado, nós sabemos sim, Deus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a prosseguir na Tua direção, em nome de Jesus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, tens liberdade. tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Aonde você tem construído a sua casa? Ela tem sido edificada sobre a areia ou sobre a rocha? O Senhor nos orienta a edificar a nossa casa sobre a rocha, o qual Jesus é o fundamento. Que nesta tarde você não venha se esquecer disso. E se você está construindo a sua casa sobre a areia, o vento vai vir, a tempestade vai vir e a sua casa não vai permanecer de pé. Então que nessa tarde você possa abrir os teus olhos e você possa mudar o teu rumo e construir a tua casa sobre a rocha. A tempestade vai vir, o vento vai vir, o tempo ruim ele pode vir, mas você vai estar preparada, porque o Senhor será contigo e a tua base será edificada em um Deus soberano, em um Deus que é eterno, em um Deus que olha para você nessa tarde. Então declara esta canção: sou tua casa, sua morada, eu sou teu lar. Oh, que Deus ele possa ministrar o teu coração. Declare com fé. Aleluia. Tens liberdade aqui. Declare com a sua fé nessa tarde. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
tarde. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão. O teu perdão é completo. Meu perdão é completo. Oh Deus, passa com Ele teu sara nesse minha lugar. alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Te louvamos, Senhor, por esse momento de louvor e adoração a Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu habita no meio dos louvores. O Senhor ministra o nosso coração por meio da Tua palavra, Senhor. Oh, Te louvamos essa tarde, Senhor, porque sabemos que Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. E Tu está ministrando no íntimo, Senhor, do nosso coração nessa tarde, Senhor. Te louvamos, Senhor. Continue a falar conosco, Senhor. Fale conosco por meio da palavra, Senhor. Oh Deus, ministra em nós, Senhor. Oh Deus, Tu és especial, Senhor. Tu és real, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ah, glória a Deus, aleluia. Como é bom cantar louvores ao Senhor, como é bom estar na presença do Senhor. Eu acho que eu ficaria por horas assim, louvando e bendizendo o nome do Senhor, como eu faço na minha casa, não tem hora, né? Eu simplesmente levanto as minhas mãos e adoro aquele que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Amados, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Esse auditório está bonito, né? Eu fico muito feliz de ver o rostinho das irmãs. Glória a Deus por isso, sabe? E agora a gente vai ter um momento assim também muito especial, que é o momento da palavra de Deus. E essa irmã, eu acho que ela já é conhecida de algum de nós aqui, né? É uma irmã muito querida, que nós temos aprendido a amar e conhecer cada vez mais. E eu queria convidar aqui a irmã Andréa Rocha. Vai estar nesta tarde compartilhando, né, a palavra, aquilo que Deus colocou no coração dela, no nosso coração, eu posso assim dizer, né? Eu creio, como eu falei para vocês que estão aqui, você que está em casa nos assistindo, que você será tremendamente abençoado. Só receba aquilo que o Senhor tem para ministrar na sua vida nessa tarde. Quero dizer para a Andréia que tu tem total liberdade aqui, tá, Andréia? Que o Senhor te abençoe, né? Essa é a minha oração nesta tarde, né? Que o Senhor possa estar falando através dos seus lábios aquilo que Ele tem colocado durante toda essa semana, desde a semana passada. Senhor, que tu tenhas ministrado ao coração da tua filha. Senhor, que ela seja vaso nas mãos do oleiro, que ela reflita a tua beleza, a tua glória, aquilo que tu, Senhor, colocaste no coração dela, Senhor. Ó Deus, ela tem total liberdade aqui, o teu Espírito Santo tem total liberdade de agir, de falar conosco.
Nós queremos falar nesta tarde que nós estamos abertos, Senhor. Os nossos ouvidos, Senhor, estão abertos à Tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Andréia, por ela estar mais uma vez aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Como a Marisa falou, eu sou Andréia Rocha, sou membro da Igreja Congregacional do Lins, Comunidade do Amor. Hoje, pastor Alexandre Marques, mas no ano passado, pastora Damares Trindade, pastor Álvaro Trindade. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui e me sinto muito à vontade. Assim como quando estive na primeira vez, parece que já venho há muito tempo a essa igreja. Me sinto mesmo muito à vontade aqui. Queria saber quem é que esteve conosco no encontro anterior que eu estive. Foi dia 28 de novembro de 2020. Fazem aí uns 7 meses. 7 meses. Quem é que estava aqui? Amém. Seja bem-vinda de novo. Sejam bem-vindas cada uma de vocês. Seja bem-vinda você que nos assiste hoje pela internet. E eu tenho certeza que foi uma tarde marcada pela presença de Deus, pela palavra de Deus e para a glória de Deus. Amém? Quero agradecer mais uma vez a vida da Marisa, a vida da Renata, pela oportunidade de estar aqui, né? Hoje pela segunda vez. Quero agradecer a toda a diretoria também que permitiu que essa plenária acontecesse hoje ao invés de domingo passado, onde eu fui acometida por uma batalha muito grande. Invadiram a minha casa, levaram alguns pertences nossos, mas a mão poderosa do Senhor fez com que tudo isso virasse um grande testemunho, porque eu e meu esposo estávamos dormindo, a porta do nosso quarto totalmente aberta, e essas pessoas estavam dentro da minha casa e só rodearam a minha sala. O Senhor não permitiu que eles entrassem no nosso quarto e que nos fizessem nenhum tipo de mal. Então, tudo isso virou um grande testemunho, mas eu, no domingo, ainda não estava em condições emocionais de estar aqui. Eu ainda estava voltando ao meu equilíbrio. Foram dias difíceis, não só pela burocracia de você ter que refazer tudo novamente com relação a bloqueio de cartões, né? Enfim, toda a burocracia que faz com que você tenha os seus documentos roubados. Mas foram dias difíceis também de medo, de angústia. E o Senhor tem me tratado dia a dia, hoje fazem 9 dias. E o Senhor tem me tratado, me consolado, me edificado e me mostrado que tudo coopera para o meu bem, porque essa é a palavra de Deus e essa é a verdade. Está lá em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem, mas não para o bem de todos. Há um grupo específico. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Para esses, todas as coisas cooperam para o bem. E isso que nos acometeu foi algo que nos ensinou também e tem nos feito refletir sobre várias coisas e tem nos acelerado a tomar decisões que nós já devíamos ter tomado. Então, está cooperando para o meu bem. E a nossa oração é que essas pessoas sejam libertas, que essas pessoas que entraram na minha casa conheçam ao Deus que eu conheço, porque a partir do dia que isso acontecer, elas não farão mais mal a ninguém. Amém? Hoje são vítimas do inferno, são vítimas de Satanás, mas elas ainda respiram, então há esperança para elas, que elas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero agradecer, porque hoje vocês estão dando a mim a oportunidade de recomeçar, que é justamente o tema que nós vamos falar aqui hoje, recomeço. A partir do momento que vocês permitiram que eu estivesse aqui uma semana depois, vocês estão dando a mim também essa oportunidade, porque eu tenho entendido nessa semana que eu preciso recomeçar o meu ministério que estava paralisado. Então, hoje não é para mim só
o recomeço de um culto presencial, de uma plenária presencial, onde vocês estão comemorando 123 anos do Ministério da União Feminina. Hoje, para mim também aqui, Marisa, está sendo um marco, um dia, uma tarde que está sendo marcada como o início, o recomeço, na verdade, do meu ministério, onde essa semana mesmo eu já vou estar me organizando para fazer todas as tratativas necessárias para que o meu ministério recomece. Então, glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Amém? Recomeçar é uma das coisas mais difíceis de fazer na vida. Quando a Marisa compartilhou comigo aquilo que estava no coração dela e eu comecei a estudar e a refletir e a meditar sobre tudo isso, eu percebi que começar algo novamente, é uma das coisas mais difíceis de se fazer. E por quê? Porque quando há a necessidade de recomeçar, isso significa que houve o que anteriormente? Uma perda. Se você está recomeçando algo, é porque algo lá atrás foi perdido. Ou se não necessariamente foi uma perda, houve pelo menos, como foi no meu caso, uma paralisação. E por muitas vezes, uma paralisação é algo que pode ser muito dolorido. A gente sabe e a gente pode perceber isso até no nosso próprio corpo, que tudo aquilo que fica parado por muito tempo tende a acontecer o quê? Tende a enrijecer, não é? Não é assim? Até nesse momento de pandemia, muitas pessoas que ficam internadas, entubadas, elas precisam até mesmo fazer o quê? Uma fisioterapia para o pulmão voltar a funcionar como era antes. Por quê? Porque ficou parado, porque ficou enrijecido. Assim também os nossos músculos, né? Quando a gente fica sem se movimentar durante um tempo, a gente precisa fazer o quê? Um esforço para que aquele movimento volte a ser como era antes. Então, não é nada fácil, não é nada simples ficar de pé, mais uma vez, e recomeçar. Mas em Deus, e sob a direção de Deus, isso é possível. E quando eu comecei a meditar e a estudar dentro da palavra de Deus sobre recomeço, eu fui surpreendida porque eu percebi que vários homens e mulheres de Deus, vários personagens bíblicos recomeçaram. Em algum momento da vida deles foi necessário haver um recomeço, mas sempre e em todo tempo com a ajuda e com a orientação de Deus. E é através desses exemplos que eu e você hoje vamos crescer, vamos aprender, vamos ser edificadas, porque hoje, né, como a Marisa falou, está voltando a plenária presencial, que é realmente um momento diferente, um momento ímpar, porque aonde há uma comunhão presencial é diferente do online, é ou não é? Sim ou não? Há uma comunhão diferente, há um calor que online não tem tanto, né? Há um avivamento diferente, glória a Deus por isso. Essa retomada da plenária presencial da União Feminina e aqui, com esses exemplos de homens e mulheres que recomeçaram, eu creio que Deus vai avivar você. Eu creio que Deus vai sacudir você, para que você esteja, a partir de hoje, presente em todas elas. Não só vocês que estão aqui, mas as outras mulheres que nos assistem, amém? E o nosso Deus é tão lindo que há um recomeço na própria natureza. Quando eu meditava sobre isso, eu fui até o Salmo 30, versículo 5, que fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha o recomeço aí embutido na palavra de Deus. Pode haver até um período de choro durante a noite, mas isso não é algo que vai durar para sempre. Vai haver um momento que amanhã vai chegar e a alegria vai florescer novamente. Andréia, mas essa noite minha está demorando muito, ela não está sendo só de 6 horas
horas da noite até 6 horas do raiar do dia. Sim, às vezes há noites que demoram mais do que um período de 12 horas. Há pessoas que estão vivendo noites de semanas, há pessoas que estão vivendo noite de meses, às vezes até de anos. Mas essa palavra é verdadeira. A alegria vai chegar. Amanhã vai florescer na vida dessa pessoa que tem vivido uma noite tenebrosa, porque Deus é fiel. Há recomeço para você. Amém? E eu quero convidar você, enquanto a gente caminha por esses personagens bíblicos que recomeçaram, a refletir sobre o recomeço na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Para que através dessa passagem, para que através desse personagem bíblico, você possa até mesmo compartilhar sobre ele com essa pessoa que você conhece, que está precisando de uma palavra de ânimo, que está precisando de uma palavra a mais para ser levantada. Amém? Que o Senhor possa usar a minha vida e usar a vida de cada uma de vocês que está ouvindo essa mensagem para passá-la à frente e compartilhar com todo aquele, com toda aquela que precisa recomeçar. Amém? Combinado? O nosso primeiro exemplo é Paulo. E eu fiz questão de colocá-lo aqui como um primeiro exemplo, porque muitas vezes quando a gente pensa em recomeçar, a gente fica muito preso à questão de atitudes, né? A questão da ação de recomeçar, a atitude de recomeçar. Mas no caso de Paulo, primeiro ele precisou recomeçar com as suas ideias, porque a Bíblia registra claramente que Paulo tinha ideias completamente equivocadas sobre Jesus. A Bíblia declara que Paulo era um judeu ortodoxo e ele entendia que o cristianismo era uma heresia. E em nome disso, Paulo matou muitos cristãos, inclusive Estevão. Mas a Bíblia diz que um dia, indo para Damasco, Paulo teve uma experiência com Deus. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 9, versos 1 a 9. Era Jesus se manifestando e colocando Paulo num novo caminho. Era Jesus fazendo com que Paulo recomeçasse com ideias verdadeiras e não ideias falsas e mentirosas que permeavam a mente de Paulo. Eu creio que em algum dado momento da vida de cada uma de nós, isso também aconteceu conosco, porque hoje nós conhecemos o Evangelho verdadeiro, onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas antes disso, as nossas ideias também eram errôneas. Não acreditávamos num Deus exatamente como nós conhecemos hoje. Algumas de nós nem acreditavam em nada, ou seguíamos seitas ou religiões que não vão dar a lugar algum. Mas um dia nós também tivemos a oportunidade de recomeçar, e a nossa mente, as nossas ideias foram transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Paulo aceitou recomeçar, mas foi fácil? Claro que não. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Nós vamos ler apenas os versículos 20 ao 22, que mostram que não foi fácil para ele. Não foi fácil para aquele judeu ortodoxo pregar aquilo que ele sempre foi contra, que ele sempre perseguiu. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 9, versículo 20 a 22. A Bíblia diz: e logo, quer dizer, assim que Jesus se manifestou e que ele recomeçou com as ideias corretas, com o pensamento correto a respeito de Jesus, a Bíblia diz que logo, nas sinagogas, ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E a Bíblia diz no versículo 21, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais
e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Foi fácil para ele? Foi fácil para ele mudar de ideia? Não foi, irmãs. A Bíblia diz aqui que ele se esforçava ainda mais, porque ele era tido como um perseguidor, e agora, através da vida dele, ele levava a palavra de Deus, pregava aquele Cristo que ele perseguia. Não foi fácil, mas ele foi, ele obedeceu, ele enfrentou, ele precisou desdizer tudo o que ele tinha dito antes. Ele enfrentou resistência dos cristãos, mas ele se tornou um dos maiores evangelistas e autor da maior parte do Novo Testamento. Amém? Recomeçar com um propósito ainda maior. A segunda pessoa que nos ensina nessa noite é Zaqueu. Zaqueu foi uma pessoa que recomeçou deixando a vida de pecado. A Bíblia nos fala, nos ensina sobre os publicanos. Os publicanos eram judeus que assumiram o papel de coletar impostos em nome de Roma. Eles exploravam os seus compatriotas e muitas vezes lucravam com o excesso da coleta. Por isso eles eram odiados. Por isso que é importante a gente estudar o contexto bíblico, Às vezes a gente lê lá e fala sobre publicano e não entende por que eles eram tão odiados. Imagina alguém do seu próprio povo roubar você. Imagina alguém do seu próprio povo, coletar seus impostos e, na verdade, não só o valor devido do imposto, mas algo mais. Não é fácil. Quando é alguém que não é do seu povo ou até um inimigo, é um pouco mais fácil, Mas quando é alguém do seu próprio povo, é difícil. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele era o principal publicano nessa cidade que Jesus visitou. Na verdade, ele era o chefe dos publicanos. Então, ser publicano já era algo odioso. Você imagina ser o líder dos publicanos. Então, Zaqueu era odiadíssimo. Mas a Bíblia diz lá em Lucas 19 que houve em Zaqueu o desejo de conhecer Jesus. Você pode anotar Lucas 19, o nosso tempo talvez não vá permitir que a gente leia esse momento dos versículos, que é do 1 ao 10, onde Zaqueu teve um encontro com o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele teve coragem. Primeiro ele desejou ver, e quando a gente deseja, quando isso parte de nós, do nosso interior, eu costumo dizer que já tem meio caminho andado, Quando há essa vontade, quando há essa busca, quando há esse desejo dentro de nós. Houve esse desejo em Zaqueu. E a Bíblia diz que ele subiu numa figueira porque ele era um homem de baixa estatura e havia uma multidão muito grande com Jesus. E a Bíblia diz que num determinado momento Jesus passou justamente embaixo daquela figueira porque era caminho, viu Zaqueu, mandou ele descer, disse que convinha a Jesus realmente pousar na casa de Zaqueu, e Zaqueu obedeceu, fez tudo depressa, recebeu Jesus. E a Bíblia fala nessa passagem de Lucas 19 da experiência desse recomeço na vida de Zaqueu. Não foi fácil para ele. Não deve ter sido fácil, mas ele teve coragem de deixar acima de tudo o pecado para trás e recomeçar a vida dele. Não deve ter sido fácil abrir mão de muito dinheiro. Amigas, quando algo mexe com a nossa carne, com aquele desejo interior, com aquelas coisas que às vezes a gente luta para deixar, não é fácil, isso é um desafio. A Bíblia diz que ele precisou abrir mão. Na verdade, ele não precisou, ele fez isso de livre e espontânea vontade. Ele disse que metade dos bens dele daria aos pobres. E em quem quer que ele tenha roubado, e certamente foram muitas pessoas, ele prometeu devolver 4 vezes o que ele roubou. Ele abriu mão de tudo. A Bíblia diz que certamente também ele mudou de profissão, porque o que aconteceu com Zaqueu não foi apenas um remorso, uma tristezazinha. Ele não continuou sendo publicano, eu tenho certeza que não tinha como. Ele mudou de profissão também, amém? E ele enfrentou a desconfiança das pessoas, assim como Saulo, quando
quando também se converteu ao cristianismo. É claro que as pessoas passaram desconfiadas de Zaqueu, mas ele ousou, ele teve coragem, ele desejou recomeçar, ele se comprometeu com o recomeço. Olha a importância. E algo que faz o meu coração vibrar é que ali em Lucas 19, se eu não me engano, nos versos 9 e 10, Jesus olha para Zaqueu depois que ele afirma tudo o que vai fazer para recomeçar, e Jesus declara: hoje houve salvação nessa casa. Naquele dia do recomeço e do comprometimento com o recomeço, Jesus declara que ali houve verdadeiramente salvação. Amém? Glória a Deus. O terceiro exemplo que nos ensina, passando rapidamente, a história de Noemi. Eu creio que a maioria de vocês conhece, que está lá no livro de Ruth. A Bíblia diz que Noemi saiu da cidade de Judá, da cidade de Belém, e foi para onde? Para as terras de Moabe, juntamente com seu esposo Elimeleque e os seus filhos Malom e Quilion. E a Bíblia diz que num determinado momento morreu o marido, morreu os filhos, ela se viu sozinha com as suas noras Ruth e Orfa. E essa mulher, um dia, precisou decidir recomeçar. Primeiro precisou reconhecer que tomou o caminho errado, ela e o esposo, quando decidiram sair da cidade. Mesmo que a fome estivesse ali, não era momento de sair, porque os que ficaram não morreram de fome. Eles tomaram uma decisão equivocada e muitos de nós, às vezes, cometemos também essa falha. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo que nos convence e nos faz retornar ao primeiro amor, à primeira atitude, ou ao lugar de onde não deveríamos ter saído. E você pode ter certeza que o Senhor vai sempre nos receber de volta. Assim aconteceu com Noemi. Num determinado momento precisou se arrepender e voltou para a cidade dela. E naquele momento a Bíblia diz que veio junto com ela a sua nora Ruth, não é? Decidiu recomeçar também com o mesmo Deus de Noemi. E a Bíblia diz que a vida dessas duas mulheres foi totalmente transformada. Ruth veio a ser resgatada por Boaz e veio a ser a bisavó de Davi, entrando para a genealogia de Jesus. Duas mulheres que nos ensinam a recomeçar. Uma outra pessoa, um outro personagem bíblico que nos ensina lá em Gênesis 37 foi José. Quem conhece a história de José, ou aliás, quem não conhece a história de José, perdeu tudo. E não perdeu tudo assim de vez em quando, de pouquinho em pouquinho, não. Ele perdeu tudo de uma vez só. Ele perdeu tudo, irmãs, eu acho que numa tarde. Porque numa tarde ele perdeu o conforto da casa dele, ele perdeu a família, ele perdeu a presença do pai, ele perdeu a família, ele perdeu os amigos e ele perdeu a liberdade. Ele perdeu tudo, de uma única vez. Com apenas 17 anos, José ficou sozinho no mundo e teve que recomeçar do zero no Egito. Mas ele não entrou em desespero. Ele manteve a confiança em Deus. E como é que ele terminou? Como o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele recomeçou em Deus, mesmo sozinho, sempre crendo que aquilo que aconteceu com ele certamente estava levando a ele para um propósito maior. E a gente sabe como termina essa história, porque a fome veio para a família dele. E a gente sabe como José ajudou não só a sua família, mas todas as nações que dependeram do Egito. Há um propósito maior quando você recomeça. Eu quero que você saia daqui nessa tarde entendendo isso, colocando isso dentro do seu coração. Há um propósito maior quando você recomeça. Eu creio que há um propósito maior a partir dessa plenária presencial de hoje. Eu creio que muito mais Deus vai fazer no recomeço da plenária presencial da União Feminina na Igreja Congregacional do Encantado. Eu creio, você crê comigo?
Eu creio, porque quando a gente recomeça em Deus e sob a direção de Deus, o propósito fica maior ainda. Um outro personagem que nos ensina é Abraão. Abraão recomeçou saindo daquilo que a gente pode chamar que era uma estabilidade. Era um homem riquíssimo, estava totalmente estabilizado na cidade de Ur. Mas a Bíblia manda ele recomeçar numa terra que ele nem sabia ainda onde era. E ele aceitou. E o recomeço ficou maior, porque ele foi abençoado. E a Bíblia diz que ele se tornaria e se tornou pai das nações. Recomeçou confiando em Deus, num lugar que ele nem sabia direito aonde era. E Deus o fez prosperar sobremaneira. Amém? Um outro personagem que nos ensina, e eu quero que dessa vez você abra sua Bíblia, é Neemias, que foi usado por Deus para reedificar os muros de Jerusalém. Ele não só recomeçou, mas foi o líder de várias pessoas que recomeçaram também. Que você hoje, nessa tarde, possa sair daqui dessa maneira, avivada, encorajada, não somente para recomeçar em alguma área da sua vida, além da união feminina, mas que você possa também ser usada pelo Senhor para ajudar outras pessoas que você conhece, que nesse momento tão difícil também está precisando recomeçar. Amém? Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, nós vamos ler apenas os versos 1 a 3 e depois o verso 6 e depois a gente vai pular rapidamente para o capítulo 6. Então, primeiramente, capítulo 4, versos 1 a 3. Eu destaquei esses versos porque foram versos que falaram muito ao meu coração dentro dessa passagem de recomeço através da vida de Neemias. E a Bíblia diz, no versículo 1... E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Agora a gente vai para o versículo 6, que é a resposta de Neemias e de todo o grupo que estava com ele a todas essas insinuações que ele escutou. Ele escutou todas essas gracinhas, essas indiretas, essas insinuações, e olha o que eles fizeram. Versículo 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Mesmo que um grupo tivesse falando gracinhas, jogando indiretas, nada disso foi suficiente para o coração de Neemias e daquele povo que estava com ele reconstruindo os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Eles desejavam aquele recomeço, eles ansiavam por aquele recomeço, eles queriam recomeçar, eles queriam a reconstrução, então não deram ouvidos a nada. E a Bíblia diz que naquela tarde, de tantas insinuações, conseguiram fazer o muro pelo menos ser edificado até a metade. Glória a Deus. E no capítulo 6, irmãs, dá um pulinho lá no capítulo 6, no versículos 15 e 16. Esse versículo também me salta ao coração, porque a Bíblia diz exatamente quanto tempo durou aquela construção e diz até o número de dias, né? Versículo 15 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu,
em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque eles reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Amém? Talvez em alguma área específica da sua vida que você já esteja aí sentadinha refletindo que você precisa recomeçar, que você precisa retomar. Talvez quando você for iniciar isso, você também ouça algumas insinuações, algumas indiretas. Mas de novo, você vai começar isso de novo. Mas você vai fazer isso mais uma vez, não dê ouvidos. Se você estiver sob a direção do Espírito Santo, recomece quantas vezes for necessário sob a direção de Deus. Amém? Não dê ouvidos, ouça a voz do Senhor. Ela basta para você. Porque há exemplos na Bíblia, e a gente vai falar dele agora, em que foi necessário recomeçar mais de uma vez. André, isso é possível? Claro que é. Se você estiver sob a direção de Deus, você recomeça quantas vezes for necessário. Isso aconteceu na vida de Moisés. Você sabe quando foi o primeiro recomeço na vida de Moisés? Que idade ele tinha? Você pode imaginar aí? Queridas, Moisés tinha apenas 3 meses quando ele precisou recomeçar. Como assim, Andréia? Você está doida? Claro! Com apenas 3 meses, foi quando o Herodes estava ali mandando matar todos os meninos. Joquebede não conseguia mais conter aquele menino que a Bíblia diz que era viçoso, grande, saudável, enorme, aonde ia esconder aquela criança. E a Bíblia diz que ela colocou ele no cestinho, foi lá pelo rio Nilo, e apenas com 3 meses, Moisés mudou de família. Isso significa que antes, quando ele era amamentado, claro que com 3 meses ele não tem tanta memória assim, ou praticamente nenhuma, mas quando levantava os seus olhinhos ao mamar, olhava para o rostinho da mãe dele, não é? E 3 meses depois ele teve que recomeçar, porque alguém amamentou aquela criança, certamente não a filha de Faraó, mas alguma serva lá do Egito. Então quando ele olhava para cima, ao invés de ver o rostinho da mãe, ele via certamente uma mulher com perucas negras e lisas, certamente com olhos bem pintados de preto, tipo gatinha, e era quem estava amamentando aquele menino. Com 3 meses de idade, já houve o primeiro recomeço na vida dele. O segundo recomeço foi quando ele se entendeu ser um hebreu, né? Aos 40 anos, e ele percebeu ali uma discussão entre um egípcio e um hebreu, tomou as dores do hebreu e fez o quê? Matou o egípcio. Isso se deu aos 40 anos, segundo o recomeço. A Bíblia diz que ele deixou o luxo e o poder e recomeçou sendo o quê? Um simples pastor de ovelhas. Será que foi fácil? Sair do palácio, da vida do palácio, deixar tudo para trás e recomeçar como um pastor de ovelhas? Andréia, mas aí acabou, né? Já recomeçou 2 vezes. Não, irmãs. Depois de 40 anos, quando Moisés estava ali bem estabilizado, com mulher, filhos e família, sendo o pastor daquelas queridas ovelhas, o Senhor precisa de um libertador para o povo dele, porque a Bíblia diz que o clamor daquele povo que estava sendo escravizado chegou ao ouvido do Senhor. E aí, o terceiro recomeço na vida de Moisés, depois de 40 anos, é ser libertador do povo de Deus, que está lá em Êxodo 3. Foi fácil para ele? Não. Até resistiu um pouquinho. Mas Deus sabe como trabalhar. E o trabalhar do Senhor fez com que ele dissesse sim, e ele se tornou o libertador de Israel. Amém? O último exemplo dessa tarde, passando rapidamente por ele também, a gente pode citar Jacó. Jacó também teve o nome mudado de usurpador para o nome de uma grande nação. Era Jacó, usurpador, e passou a se chamar Israel. E aí entra aquilo que eu falei com relação ao esforço, com relação a essa busca que precisa ter em nós, essa vontade.
Porque a Bíblia diz que a vida de Jacó recomeçou a partir do momento que ele lutou com o anjo. Jacó primeiro luta, se esforça com o anjo. E a Bíblia diz que depois começa algo novo na vida dele. Que assim seja sobre a sua vida, que assim seja sobre a minha vida, que nos esforcemos debaixo da santa e gloriosa vontade de Deus para recomeçar em todas as áreas necessárias na nossa vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa recomeçar. Eu não sei aquilo que você precisa retomar na tua história, mas eu te digo que o tempo é já, que é agora, e que a boa mão do Senhor está sobre você para te reerguer, para te colocar de pé, para te fazer ir em frente e cumprir o propósito que o Senhor Deus tem para você. Deus recomeçou. Andréia, Deus, sim. Queridas, Deus recomeçou com o mundo. Deus recomeçou com a terra. A Bíblia diz em Gênesis 6 que um dia o Senhor olhou para a terra e ela estava cheia de maldade. E Deus olhou para Noé e para sua casa e decidiu recomeçar com Noé. Destruiu o mundo e recomeçou. Deus recomeçou, porque recomeçar é a especialidade de Deus. E graças a Deus pelo recomeço, porque sem o recomeço, sem a oportunidade do recomeço, queridas, nem eu nem você estaríamos aqui. Um dia Deus deu a mim e a você a chance, a oportunidade de recomeçar e recomeçar rumo à vida eterna, porque um dia nós dissemos sim a Ele. Um dia eu e você também estávamos totalmente perdidas. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Ele em Jesus, através do sacrifício de Jesus, Ele decidiu recomeçar. Esse processo de reconciliação foi feito em nós e por nós. E por isso eu e você estamos aqui hoje, porque nós recomeçamos em Deus. E como eu disse, todos aqueles na Bíblia e todas nós que decidirmos recomeçar, vamos fazer isso com um propósito ainda maior. Assim foi com Paulo. Saulo, para Paulo, se tornou o maior evangelista e o maior autor do Novo Testamento. Assim foi com Zaqueu, onde o propósito maior era a salvação. Assim foi com Ruth, que entrou para a genealogia de Jesus. E assim foi com todos esses que nós demos os exemplos aqui. Em cada história, em cada passagem, em cada situação, o propósito do recomeço se tornou maior do que aquele que era anteriormente. E assim se dará comigo, eu creio, e assim se dará com você, amém? E assim se dará também com a União Feminina, que hoje celebra com muita alegria 123 anos de existência desse ministério. É por isso que você está aqui, para recomeçar esse trabalho, porque como a Marisa falou, não podemos parar, porque o tempo não para, a vida não para. É claro que nós estamos vivendo momentos desafiadores, é claro que nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós não podemos parar. De alguma forma, precisamos e devemos nos articular para que avancemos, amém? Porque como a Marisa também falou, há um legado, há uma trajetória, há uma história. 123 anos não são 123 dias, 123 dias já é coisa pra caramba. Mas 123 anos é muita coisa. Há um legado aqui e isso não pode acabar, isso precisa continuar, amém? Há um legado de 123 anos de união feminina, de mulheres que assim como eu e você não desistiram. Mulheres que avançaram e que certamente nas suas épocas
lá em 1898, seria algo assim para bater 123 anos? Elas viveram também os desafios delas daquele tempo. É claro que viveram. Mas elas permaneceram, elas continuaram passando o bastão, uma para outra. Hoje está com a Marisa, amanhã é outra, e daqui a 100 anos mais, e daqui a mais 123 anos. Mas isso só vai acontecer se eu e você não desistirmos. Se eu e você nessa tarde decidirmos continuar e recomeçar, continuar caminhando. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que esse encontro foi marcado por Ele e para Ele, amém? Porque a Bíblia diz que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Você não está aqui em vão, há um propósito da sua vinda aqui. E há um propósito também para você, mulher, para você que nos assiste nessa gravação. Nós precisamos avançar, nós precisamos recomeçar. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando a sua vida, a sua mente e ao seu coração, em quais áreas da sua vida você precisa de um recomeço. Não importa quantas trevas existam ou quão difícil esteja nesse recomeço, você serve a um Deus único, você serve a um Deus poderoso, e nessa tarde você aprendeu e foi ministrada sobre exemplos, alguns exemplos, porque tem mais. Se eu fosse falar de todos os exemplos, a gente ia começar o aniversário de 124 anos aqui na igreja e não ia terminar. Porque tem muitos exemplos de homens e mulheres na Bíblia que recomeçaram, e como a gente chegou a citar, mais de uma vez. Então, quantas vezes for necessário, recomece. Recomece. Recomece no seu relacionamento familiar, recomece no seu casamento, recomece no seu relacionamento com os seus filhos, recomece numa atividade que você gostaria de fazer como seu trabalho. Eu não sei o que. É o Espírito Santo que vai ministrar ao seu coração. E por isso eu quero orar por você, amém? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, que nos trouxe aqui nessa tarde preciosa, para comemorarmos 123 anos da união feminina nessa igreja. Ó Pai, e além disso, comemorarmos o recomeço da plenária presencial. E assim, Pai, estendendo também o recomeço em todas as áreas da nossa vida onde precisamos recomeçar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida da Marisa, Pai. Ó Deus, que está à frente desse trabalho. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor dê a ela e a toda a diretoria dessa igreja, ó Pai, a direção necessária para essa retomada. Que o Espírito Santo de Deus pegue a Marisa pelas mãos, Senhor, e a conduza, assim como todo o corpo da direção dessa igreja. Ó Deus, fala para elas, ó Pai, aquilo que precisa ser feito, o que precisa ser retomado, o que precisa ser alcançado, o que precisa ser cuidado. Senhor, as diretrizes são suas, e que ela e toda a diretoria tenham ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz, que tenham ânimo, que tenham fé, que perseverem, porque em ti é possível. E assim também, ó Deus, eu oro por cada amiga, por cada filha tua, ó Pai, que se encontra aqui nessa tarde e que também assiste essa gravação. Ó Deus, que em ti recomecemos. Ó Pai, que em ti avancemos. Que o Senhor nos conduza, nos erga, nos coloque de pé e nos fortaleça, para que o propósito do Senhor sobre nós seja cumprido, e o teu nome, que é sobre todo nome, seja exaltado para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode aplaudir a esse Deus?
Você que crê nessa palavra, você que crê na Bíblia Sagrada, você que crê nesse Deus, aplauda bem forte, porque o nome dele está sendo glorificado nessa tarde de recomeço, na Igreja Congregacional do Encantado, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, amados. Vamos estar louvando ao Senhor com esse cântico que fala que eu quero viver algo novo, né? Tantos exemplos aqui nessa tarde de algo que Deus falou conosco, de pessoas que recomeçaram, né? E com certeza Deus esteve ministrando ao seu coração, falando com você, algo que você precisa recomeçar. Algo que está parado, que está paralisado na sua vida. Mas Deus te diz nessa tarde, recomeça, recomeça. Né? Vamos nos colocar de pé, vamos estar adorando com esse cântico. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Declare. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faça o nosso coração arder nesta tarde pela tua presença, Senhor. Vem me visitar hoje Aleluia. aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Se você que nos assiste nesta tarde
Você quer viver algo novo na presença do Senhor? Fale para Ele nessa hora. Abre o seu coração na presença daquele que pode mudar todas as coisas, na presença daquele que pode mudar todas as circunstâncias. Fale com o Senhor nesta tarde. Você que nos ouve, que Deus te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Muito obrigado pela tua presença aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãs, agora nós vamos estar orando, tendo um momento assim muito especial de oração, Quanta coisa Deus falou aqui conosco nesta tarde. Eu creio que Deus nessa tarde falou com você, Você está aqui, Você veio, você recebeu o convite, está aqui nesta tarde, E eu creio que Deus tem uma bênção especial para você que está aqui nesta tarde. Eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero que você fale ao Senhor nesta hora aquilo que Ele falou com você e que você sentiu lá no seu coração. Senhor, eu preciso recomeçar nesta área da minha vida. Eu preciso recomeçar, Senhor, me ajuda. Me ajuda, tira todo medo. Senhor, tira todo impedimento, tira tudo aquilo que impede de eu prosseguir, de eu avançar. Senhor, em nome de Jesus, contempla o coração de cada mulher nesta tarde, Senhor. O seu agir sobre a vida de cada uma, Pai. Porque Tu és Deus de promessas, Senhor. Ó Deus, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus que assiste a Tua igreja, Senhor. Tu assistes mulheres, Senhor, que passaram durante todos esses anos, Senhor. Tu assistiu a todas essas mulheres, Senhor. E hoje nós estamos aqui representando essas mulheres, Senhor. Nos contempla o nosso coração nesta tarde, Senhor. Contempla o coração de cada mulher, porque Tu é aquele que conhece o nosso coração. Tu é aquele que conhece o nosso interior. Tu conhece cada mulher aqui pelo nome, Senhor. De Ti nós não podemos nos esconder, Pai. E eu clamo nesta tarde, Espírito Santo de Deus, revela a Tua vontade, revela o Teu querer, Senhor. Oh, Pai, quanta coisa boa, Senhor, Tu tens para nós, Senhor. Tu tens para as Tuas filhas, Pai. Que possamos viver aqui nesta terra, Senhor, aquilo que Tu tens para cada uma de nós. Os Teus propósitos, aquilo que está definido desde o nosso nascimento, Senhor. Foi determinado, Senhor, por Ti, que possamos viver isso, Senhor. Que nós não venhamos a olhar as circunstâncias, Senhor, que muitas vezes elas são difíceis, Pai. Mas que estejamos com os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos faz andar altaneiramente sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, contempla cada vida aqui, Pai. Ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.